Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que está o seu dia? Capítulo 3 e 4 de Jeremias. Já falamos aqui, na semana passada, que o livro de Jeremias, que Jeremias, na verdade, foi contemporâneo de Isaías por algum tempo. Essa foi então uma pergunta do irmão Hélio. Eles viveram em Jerusalém, os dois, entre o século XVIII e o século XVI a.C. Então eles profetizaram mais ou menos no mesmo tempo. Jeremias começou o ministério dele mais ou menos em 627, no reinado de Josias, nós vimos isso na semana passada, está no capítulo 1, e ele continuou a pregar até a queda de Jerusalém, que foi por volta do ano 586 a.C. E o Isaías, além de viver mais ou menos nesse final de período do exílio na Babilônia, ele profetizou, e boa parte do livro de Isaías é falando exatamente do povo que já estava de volta na terra de Jerusalém. E quando eles voltaram, eles encontraram uma terra bagunçada. Seria o mesmo que, um exemplo, chegasse alguém aqui, tomasse conta de Ipatinga era um país, digamos assim, chega alguém aqui, tomar conta, expulsa todos nós temos que ir embora, lá para Valadares, por exemplo, ou para o NAC. Aí chega num tempo, Deus dá vitória e nós vamos voltar para Ipatinga. Imagine 40, 50, 60 anos lá, quando a gente volta, o que nós vamos encontrar? Não podia entrar ninguém nessa cidade. Você sabe, não sei se você já notou, irmãos, em roça a gente vê isso. Uma casa de roça, enquanto tem gente morando, aquela casa é bonitinha, limpinha. Irmão, se sair aquela família e ficar 5, 10 anos, aquela casa, ela praticamente até cai. Ela trinca tudo, a presença humana muda o ambiente, enfim, os cuidados. Então, quando eles voltaram, encontraram Jerusalém destruída, tudo acabado, aí eles tiveram que reestruturar a fé deles estava ruim, estavam abalados, não tinha fé em Deus, então, e viviam na idolatria, pecado moral, pecado político. Então, Isaías profetizou, no final, essa volta deles lá para Jerusalém. Porém, o livro de Jeremias não segue a cronologia. Agora nós estamos vendo aqui, eles antes do exílio e a promessa de Deus de que ia julgar o pecado deles e ia jogar eles no exílio. Então a leitura da Bíblia, se ela não for feita com muito cuidado e prestando atenção, você fica confuso. Você vai pensar, por que Isaías estava falando umas coisas, agora aqui nós estamos escutando falar a outra? É porque, na verdade, o contexto histórico não anda nem cronologia. Eu já disse que eu tenho vontade demais de colocar os textos da Bíblia na ordem de acontecimento, mas vai virar uma bagunça tremenda. Imagina, você tinha que cortar Isaías lá e jogar Jeremias lá dentro. E só colocar o final de Isaías depois de Jeremias. Aí você ia ler a história na linha, igual aconteceu. Um dia, se Deus me der graça, eu tenho paciência. Quando eu pego, eu falo para vocês que você é teimoso. Então eu posso até fazer. Mas vai exigir muito cuidado. Porém, você vai sentir que vai haver uma harmonia. O que aí, isso aqui no caso, exige de nós o quê? Prestar atenção. Então é só a gente notar, estamos voltando lá, quando o povo vivia em pecado, e Deus agora está usando Jeremias para detonar. Jeremias, irmãos, ele foi chamado menino novo, nós vimos isso aqui, foi chamado menino novo, e ele é chamado para levar uma palavra dura para o povo e para os governantes. Então um moço, tem gente que acha que ele tinha 8, 9 anos, ele era criança, mas não é criança, a palavra no hebraico lá, ele não diz que ele era criança, ele diz que ele era moço. Moço quer dizer o quê? Que o cara não é adulto. O moço fica na idade da juventude, que nós diríamos aqui. É um jovem para baixo, mas não tem idade marcada dele não. Mas jamais seria um menininho, um bebezinho, O contexto da Bíblia não deixa isso claro e é assim que deve ser, tá bom? Então vamos lá, partir para nosso estudo. Do 1 ao 5, Deus clama pelo arrependimento de Israel. E eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que essa mesma mensagem, a gente acaba aplicando ela para a nossa vida. Então esse trecho aqui vai refletir tanto a santidade de Deus, que não tolera o pecado, quanto também a graça de Deus, irmãos, que busca restaurar o pecador. Então nós vamos ver duas questões, a santidade de Deus que não aguenta o pecado, e ao mesmo tempo a graça. Santidade não aguenta o pecado, a graça busca restaurar. Ó, que bacana, está entendendo? Então assim, Deus é um Deus santo e odeia o pecado, mas Ele é um Deus cheio de graça, e a graça busca restaurar o pecado. Então é por isso que você benga, eu bengo, por isso que as pessoas fazem coisa errada e estão aí. Por quê? Porque Deus é santo e odeia o pecado, mas Ele é cheio de graça, e a graça de Deus busca restaurar o pecado. Efésios fala para nós que a salvação, ela está envolvendo a santidade de Deus ou a graça? É a graça.
Isso é muito importante, estudo bíblico é bom por isso. Santidade é uma coisa, graça é outra, isso tudo envolve Deus. Mas na verdade, se Deus fosse só santo, rapaz, nós estávamos mortos, porque ele era santo e a santidade dele odeia o pecado, e ele não comunga, ele não gosta do pecado. Então quando Deus olha para o meu pecado, ele odeia o pecado que eu faço, mas ele é cheio de graça, e Efésios diz que a salvação é pela graça. Por que é pela graça? Porque a graça de Deus busca restaurar o pecador, busca pegar eu que vivo no pecado e restaurar e fazer um novo homem. Então por isso que lá Efésios vai dizer que a salvação é pela graça e não pela santidade de Deus. Muito pelo contrário, irmão. Se Deus se Deus fosse só santo, acabaria com o mundo. Foi o excesso da santidade de Deus naquele tempo de Noé que fez ele não suportar o pecado do homem. Aí um pouco da graça dele falou, não, eu não vou acabar com todo mundo não. Eu vou fazer uma arca, vou escolher o Noé, que é um homem justo, vou instruir o Noé, e quem entrar dentro daquela arca não vai morrer. Mas eu não suporto esse pecado do mundo, eu vou acabar com tudo. E ele matou tudo que estava fora da arca. Mas quando você olhar para a arca, lembra, a arca é a expressão da graça de Deus. Amém, igreja? Você não se alega com isso? A arca é a expressão da graça de Deus. E sempre vai haver uma arca na história. Porque no dia que não houver mais arca, já era. Né? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, mandou o anjo lá, o anjo conferiu e viu que o povo vivia num pecado terrível, ele decidiu, vamos destruir essa cidade. Mas ali tem uma expressão da arca, que foi o quê? O anjo que segurou na mão de Ló, tirou a família de Ló, e o anjo só ordenou o fogo vindo para destruir, depois que estava salvo Ló e a sua família, menos a mulher de Ló que desobedeceu, mas todos tiveram uma arca, tiveram um monumento da graça de Deus para ser salvo. E agora nós vivemos um outro tempo, tá? Agora não vai ter mais arca, agora não vai ter mais anjo para puxar como puxou Ló. Agora será o quê? O Senhor está derramando, hoje nós vivemos a era, dentro da linha histórica da Bíblia, nós vivemos uma era chamada Era da Graça. Hoje nós vivemos uma arca de todo tamanho, irmão. Hoje é uma arca, desde que Jesus nasceu, inaugurou a Era da Graça, né, e ele começou o seu ministério. Então já vai para 2025 anos que a gente vive dentro de uma arca, todo filho de Deus que nasceu depois dos anos lá, depois do nascimento de Jesus, que tem hoje a Era da Graça, a graça, a superabundante graça, está aí, é a arca. Hoje nós vivemos um tempo da arca. Na verdade, acabou vindo na minha mente aqui, se você fosse simbolizar o tempo que nós vivemos, tem que ser uma arca. Não é um pão, não é um peixe, porque, irmãos, é salvação de graça. É só pular para dentro do Senhor Jesus Cristo que será salvo. Amém, querido? É a Era da Graça. Então, hoje superabunda a graça e não a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus vai levar ele a destruir esse mundo. Mas aí a oportunidade de a gente ser salvo, ela existe por causa dessa graça. Então, esses 5 primeiros versículos, Deus vai comparar a infidelidade de Israel a uma esposa que se prostitui e depois volta para o marido. E Deus está comparando aqui a infidelidade de Israel com uma mulher. A mulher foi, se prostituiu e depois quer voltar para o marido. É algo totalmente impensável, até pela lei de Deus, de Deuteronômio 24. Fala que isso era impossível. Lá fala que se a mulher abandonar o marido e ela adulterasse, o que tinha que acontecer? Entendeu? É impensável voltar. O texto está mostrando isso aqui, é só para mostrar o nível do pecado de Israel, tá, irmãos? O nível que chegou. Era algo impensável, mas ele faz essa comparação. E essa comparação choca até o seu coração, até o meu, nos dias de hoje. Uma pessoa que sai, adultera e volta para o marido. É uma coisa muito impensável. Porém, dos tempos bíblicos era pior ainda. Porém, Deus está comparando aquele pecado. Mas, o que a gente nota? Que apesar disso, Deus se mostra disposto a receber de volta Israel, desde que Israel se arrependesse. Por isso que ele citou o exemplo da mulher que saiu, prostituiu e quer voltar para o marido. E ele ainda diz assim, você acha isso normal? Essa mulher contaminaria a terra inteira. E eu não sei se os irmãos sabem, mas lá na lei de Israel existia essa lei que se a mulher adulterasse, ela tinha que morrer, ou o homem, não importa. Era porque eles encaravam isso com tanta seriedade que o adultério contaminaria a terra. O adultério de uma pessoa, irmãos, contaminaria a terra. É por isso que em alguns países islâmicos, se a pessoa adulterar, ela, dependendo do pecado, do erro que ela comete, ela é açoitada em praça pública, existe isso. Tem lugar que é queimada em público, e o povo assiste aquilo na maior naturalidade. Tem lugar, irmãos, que a pessoa é executada em público só não, né, irmãos? É o modo de falar, porque adulterou. Porque não é só
Isso, irmãos, é para a gente entender o coração de Deus. Por isso que eu falei para vocês aqui, que a santidade de Deus não tolera o pecado. Mas quem pensa que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu, mudou, irmãos, e ele está diferente desse Deus que nós acabamos de ler, não está. Ele continua esse Deus. Só que hoje nós vivemos, eu disse para você, desde Jesus até então, nós vivemos uma arca. O que a arca é? Eu falei para vocês, a arca é um símbolo da graça. Quem entrasse dentro da arca, estava salvo. Do lado de fora, ia morrer no dilúvio e morreu. Então hoje nós vivemos esse tempo, você pula para Cristo, você está debaixo da graça. E aí a gente vive esse tempo de oportunidade. Porém, é muito bom a gente notar que essa comparação com a mulher que adulterou é para mostrar a gravidade do pecado. E não mudou, irmãos. E aí você vai me perguntar, mas por que, pastor, que a gente faz as coisas erradas? Talvez você não faça, né? Mas tanta gente faz e continua vivo. Porque hoje vivemos uma grande arca, irmão, eu te falei. É a área da graça, tem Jesus intercedendo por toda a raça humana, e Jesus intercedendo, e a intercessão de Jesus vale, o sacrifício de Jesus vale, mas Deus está dando a oportunidade. Porém, quem morre sem ir a Cristo, vai sofrer a condenação. É só um tempo que nós vivemos chamado graça. Amém, queridos? Então a gente precisa entender isso, e guardar no nosso coração, né? E Deus lá se mostra disposto a voltar. Eu recebo de volta, né? Deus está dizendo para Jerusalém, para Israel, eu recebo você de volta, desde que vocês se arrependam. Mostra também aí a graça de Deus e a misericórdia. O versículo 6 ao 10 vai mostrar que Judá não aprendeu com o exemplo da queda de Israel. Lembrando aos irmãos que o reino do norte, lá de cima era Israel e o de baixo era Judá. Lembra disso, irmãos? Reino do norte, o reino aqui estava rachado. Então o reino do norte era Israel e o de baixo, lá no sul, é Judá. Nós estudamos isso aqui no Velho Testamento durante muitos meses. Então aqui Deus está mostrando que, infelizmente, Judá não aprendeu, né? Deus está relembrando como Israel, está vendo Israel, o reino do norte, ficava lá em cima, foi infiel e sofreu as consequências. Uma das chaves do livro de Jeremias, é a gente guardar isso, consequência do pecado, tá, irmãos? O que Jeremias está mostrando o tempo todo é, nós estamos sofrendo porque nós cometemos pecado, nós estamos sofrendo porque fizemos coisas erradas, e Deus não mudou em nada com relação a isso. O que vivemos, vou repetir só para você sair daqui com isso gravado, o que vivemos é que desde Jesus até a volta de Jesus, esse tempo da graça. Mas Deus continua o mesmo Deus com relação ao pecado, tá bom, querido? Um dia alguém me perguntou, pastor, por que no Velho Testamento, quando a pessoa pecava, ela morria? Dava lepra, um punhado de coisa, caía duro, tinha fogo do céu e queimava, até Ananias e Safira foi o mesmo caso, e hoje não acontece mais. A resposta é simples. Hoje nós vivemos um tempo da oportunidade da graça, chamado tempo da graça, por causa de Jesus. Antes de Jesus não tinha isso. Você lembra de Jesus ensinando? Vocês viram que foi dito, olho por olho, dente por dente? E Jesus vem e mostra um outro caminho agora. Ele inaugurou esse novo caminho de chance, de oportunidade que nós vivemos, irmão. Já imaginou, irmão? A gente andando para a rua aí, o cara blasfemar de Deus e cair duro? Né? Era assim que funcionava. Jesus veio para amolecer a coisa para nós. Só que eu me pergunto, será que foi bom esse amolecimento? Porque poucos são os corações, irmãos, que hoje têm temor de Deus, tem esse medo de Deus fazer isso. Né? Temor significa medo, tá? Apesar que eles ensinaram para nós que não, temor de Deus não é medo. Mentira, a própria palavra temor, um dos significados dela é medo. E medo por quê? Medo por quem é Deus. Deus é santo e odeia o pecado. Eu sei que existe a graça de Deus, mas Ele é santo. E sei que apesar da graça, Ele vai punir o meu pecado. Tanto que a Bíblia, Jesus chegou a dizer assim, todo homem dará conta de toda palavra frívola que saiu da sua boca. Sabe aquela palavra, sabe aquele homem que fala para tudo quanto é buraco? Você sabe o que é isso, né, irmão? Que fala demais. Sabe aquela mulher que fala tudo quanto é buraco? Irmão, mesmo no tempo da graça, Jesus disse que o homem vai dar conta de cada palavra que sai da boca dele. Você vai dar conta de cada palavra que você falou. Então Deus mudou? Não mudou. A única coisa é que Jesus amoleceu para nós, ou seja, Deus não te mata na hora. Simplesmente. É igual Moisés, quando intercedeu lá atrás. Lembra que o povo pecou? E Deus queria destruir o povo. Deus chegou para Moisés, olha, vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés vai e ora, e fala, não, e Moisés foi atrevido. Moisés falou, se o Senhor destruir esse povo, risca meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Deus pegou e falou para ele, rapaz,
eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Tipo, eu não vou riscar o teu nome, mas vai e leva esse povo, mas eu vou visitar a iniquidade. Sabe o que Deus fez? Deus fez o que Jesus faz por nós, só amacia e nos dá a oportunidade. Porque, na verdade, nenhuma daquelas pessoas de idade, de 20 anos para cima, entrou na terra prometida. Deus matou todos. Deus só não fez na hora, irmão, fez depois. Quem ele quis e matou. Ele não matou na hora, ele honrou Moisés. Ele deu uma chacoalhada em Moisés e falou: rapaz, eu risco do livro quem eu quiser, eu quem pecar contra mim. E não matou, e o povo foi. Mas ele não deixou nenhum daqueles adultos. Por quê? Porque eram aqueles adultos que enchiam o saco e que murmuravam e falavam: nós não vamos conseguir, nós não vamos entrar, porque a terra é isso, falta isso, está longe, está isso aqui. Ele pegou e falou: vocês murmuraram, nenhum de vocês vão entrar. E os meninos, ou seja, os de 20 anos para baixo, vão entrar para mostrar para vocês que eu sou Deus. Então, irmãos, o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem, ele não mudou. A única coisa que tem Jesus, que foi uma figura, né? Moisés foi uma figura de Jesus, o Salvador, o líder, o guia, o profeta, ele foi isso. Então, Moisés intercedeu pelo povo, Deus matou lá na frente, do mesmo jeito. Do mesmo jeito é nós, irmão, hoje. De Jesus para cá, eu faço besteira, você faz besteira, eu blasfemo. Tem pastor nos púlpitos que estão falando de Jesus, estão adulterando, estão roubando as mulheres dos outros. Você sabe o que eu estou falando, amém, igreja? Por aí, isso tudo. E Deus está deixando. Porque há um Cristo Jesus no céu intercedendo, pedindo misericórdia, mas que Deus vai visitar a iniquidade de cada um de nós, Ele vai. Por isso, dependemos de uma graça tremenda, como a graça de Deus no nosso coração. Amém, irmãos? Pastor, então se eu pecar, Deus vai me fumegar? Não, estamos no tempo da graça. Pecou, o que a gente faz? O que João ensinou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar em toda justiça. Irmão, essa é a arca que a gente vive, é a graça, é o lugar de salvação, é o lugar de chance que a gente tem. Esse é o momento bom que Jesus inaugurou. Mas se eu e você, se nós não tivermos aqui dentro temor, medo da mão de Deus, a gente vai pensar e fazer igual muitos fazem aí, ó. Estão aqui no púlpito falando de Jesus, daqui a pouco você encontra eles aí nas bocas aí, ó. Tá? Eu escuto falar direto, estou falando aqui coisa que eu já ouvi. Eu já vi gente falar direto, que já encontrou homem de púlpito nas bocas. E isso. O que é boca, né? O que é boca, irmão? Tem alguém que está perguntando aí, não tem? Eu falei uma gíriazinha, boca de fumo, de prostituição. Esse por outro é vergonhoso, irmãos. Você encontra falar de líder de igreja que estava dentro de motel com pessoas que não tem nada a ver. E o pior que o mundo, um punhado de gente defendendo. Irmão, para de defender pastor e pastora bandido. Você vai pagar caro diante de Deus. Nós não temos que defender, não temos que difamar. Você não tem que difamar ninguém. Difama ninguém não, pelo amor de Deus, amém, queridos? Mas no dia que disserem que viram fulano em tal lugar, não defenda. Porque infelizmente tem crente que defende. Não defende não, larga para lá. Eu não meto a mão. Essa semana eu estava conversando com alguém vem e começa a comentar com um amigo de uma igreja, eu cortei a pessoa. Deu uma cortada boa. Falei, é assim mesmo. Por quê? Porque o cara está falando verdade, de uma outra igreja, aí que não vale nem lembrar, nem falar para você. Tá? O cara está falando de uma outra igreja lá, e eu estava perto, conversando com lá, falei, peraí, é assim mesmo, vamos cortar o assunto, vamos pular essa parte, mas não defender, eu não defendo. Por que eu não defendo? Porque você não pode defender a criminalidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Crente tem que ter esse posicionamento. Estou mostrando para você porque o Deus de antigamente é o mesmo Deus, poderoso, não vai te julgar agora, mas lá na frente você vai pagar caro. Né? E eu não sei, irmãos, a gente quando vai vivendo, eu já estou com mais de meio século de vida, a gente vai aprendendo como é que as coisas funcionam. Irmão, nunca vi ninguém nessa terra que abrisse sua boca, difamasse, falasse mal, que ele não fosse colher na própria vida e na própria casa. Eu tenho só 57 anos. Quem já viu isso aí, levanta a mão. Irmão, a justiça de Deus não falha. Deus não mudou, irmãos. Eu já vi gente que difamou o filho dos outros e teve dentro de casa todas as pudriquezes que difamou. Vi gente de igreja, não era crente não nessa época, vi gente de igreja difamando o filho dos outros, pagou caro, os próprios filhos foram pelo caminho. Irmãos, isso é bíblico, isso é de Deus, dai e ser-vos-á dado. Então quando você vê alguém caído, irmão, abençoa. Amém? Quando você vê alguém caído no pecado, não difama, abençoa. Lança uma palavra de vitória. Você viu alguém caído pela rua, cuidado para você não falar que é malandro,
porque pode ser um anjo de Deus disfarçado de mendigo. Você acha que não pode? Você acha que não pode? Tem gente que acha que anjo é igual a televisão mostra, de asinha, bonitinho, zóio em claro. Irmão, todo anjo na Bíblia que apareceu, nem mulher era homem. Não me pergunta por quê, tá? Eu brinco e chamo a Ana Silva de quê? Eu chamo a Ana Silva de anja, mas é uma maneira de brincar, porque a Bíblia não fala de anja. É um caso para estudo, né? Por que Deus não fala de anja? Porque não tem sexo. Anjo, na verdade, não tem sexo. Eles são seres espirituais. Mas nenhum vê em forma, você não vê de mulher na Bíblia, vê um homem, era homem. Por que quer dizer isso? Que não teve um anjo na Bíblia de asa. Chegou voando e tal. Todos eles eram homens, se apresentavam, comia. Lembra lá, Abraão ofereceu comida. Eles eram homens, eles vinham trazer a mensagem, era anjo de Deus. O que foi salvar Ló, foi homens que chegaram lá, visitaram, conversaram, iam ser abusados por aquele povo, e os anjos fugiram, saíram apressados. Então existe anjo de força, anjo de poder, mas eu quero dizer para você o seguinte, cuidado que às vezes a gente mete a língua e fala mal de um ser humano por aí, ó, você está falando mal de um anjo de Deus que está passando por ali por alguma razão, você vai ter que responder por isso. Por que isso, pastor? Para a gente começar a zelar um pouco pela nossa própria vida, tendo o temor de Deus, o temor necessário, que passa necessariamente pelo medo. Tá? O medo de quê? Deus é grande, Ele é poderoso, Ele pode fazer comigo o que Ele quiser. Você acha que Deus tem a obrigação, irmão, de fazer com você aquilo que você está exigindo dEle? Não. Deus não faz o que eu quero. Às vezes, pela graça e misericórdia, o coração dEle é comovido, Ele me faz o bem. Mas é porque eu estou pedindo, porque Ele é bom. Amém, queridos? Porque Deus é bom e Ele faz por nós. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá, irmãos? Então Ele está mostrando aqui, lembrando o quanto que Israel sofreu, e Judá, que é embaixo, o reino do sul, não aprendeu, né? E esse trecho vai refletir tanto a santidade de Deus, né? Como eu disse, que não tolera o pecado, quanto a graça de Deus, que já, por outro lado, restaura o pecador, né? A graça vai nos alcançando, né? Já o versículo de 11 ao 14, versículo 11 ao 14, para nós vamos encontrar que Deus declara que Israel, apesar de infiel, é menos culpado do que Judá. Deus está fazendo a comparação. Israel, lá em cima, no norte, é menos culpado do que Judá. Por quê? Porque Judá, irmão, foi muito hipócrita, né? Foi muito hipócrita com relação ao relacionamento com Deus. É por isso que Judá chega a dizer, nós vimos no estudo passado, que pecaram contra Deus e diziam que não tinha pecado nenhum. Ah, por quê? Por quê? A pergunta, é muito complicado isso. Então Deus vai convidar Israel a retornar para Ele, prometendo o quê? Misericórdia e restauração. O que nós vamos ver nesses capítulos aqui, nesses versículos, de 11 a 14? Que a verdadeira restauração começa, irmãos, quando a gente deixa de lado a hipocrisia pessoal. Qual é a hipocrisia? Aquela que eu estou em pecado e quero dar uma que não estou. Está entendendo, irmãos? Eu estou fazendo algo errado e quero, diante de Deus, me justificar que não estou fazendo. Então, começa por aí, tá? Na verdade, começa por aí. A gente precisa fazer esse tratamento em nós. A restauração vai começar quando a gente parte para a confissão, o reconhecimento do pecado, né? E aí, então, este é um convite para quê? Para não apenas a gente reconciliar, mas a gente o quê? Transformar. De nada adianta eu olhar para mim, ver que eu estou em pecado, reconheci o pecado e confesso, mas não busco mudança. Não adianta, irmão, não adianta. Se eu fumava antes, eu começo a reconhecer, isso é um pecado e tudo, confesso, depois de reconhecer e confessar, e eu continuo a mesma pessoa, mas cedo ou mais tarde o cigarro vai me atrair. No momento de crise, eu vou ser atraído. No momento de fragilidade, eu vou ser atraído para aquele pecado. Estou falando do cigarro, mas tem um punhado de outro. Às vezes até comida, irmão. Às vezes a pessoa come em excesso, porque está com problemas, situações na vida, e ela ali busca a Deus, Deus dá a graça, mas ela não busca uma transformação. Então, num momento de fragilidade, a comida vai ser o refúgio, a bebida vai ser o refúgio, o pecado, seja lá qual for, vai ser o refúgio. Então, a verdadeira restauração começa com a confissão, o reconhecimento do pecado, e depois a reconciliação vai nos levar para a transformação. É o que Deus está mostrando que Judá precisaria aprender, né, com Israel,
com relação a essa mudança de vida, tá bom? Depois, do 15 ao 18, nós encontramos uma promessa de restauração futura, né? Deus promete dar pastores fiéis, que guiarão o povo em sabedoria e entendimento. O que nós vamos encontrar? Deus promete dar pastores fiéis, que vão guiar o povo em sabedoria e em entendimento, né? Também aponta para um futuro em que a arca da aliança não será mais o centro da adoração, mas sim a presença de Deus. Tem gente que até hoje usa o símbolo da arca nas igrejas. Tem gente que põe uma arca grande, simbolizando a presença de Deus. E aqui nós encontramos Deus, irmãos, no versículo 15 ao 18, Deus chegando até a dizer para eles sobre a arca da aliança. Vai chegar um dia que nada disso vai ser mais o foco da fé e da busca e da adoração. Na verdade, naqueles dias, a própria presença de Deus seria o foco da presença. Olha o que dizer, verso 16, naqueles dias, quando vos multiplicardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta, e não se fará outra arca. Olha para você ver, naquele tempo, chamarão Jerusalém de o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, e o nome do Senhor é Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração. Está vendo? Deus está trazendo para eles uma novidade, e tem gente que fica preocupado com o simbolismo da presença de Deus. Deus está falando em habitar no coração do povo, irmãos, amém? Então aqui a gente vê uma visão do reino de Deus plenamente estabelecida, onde não haverá, onde então vai haver unidade, vai haver justiça, e o povo de Deus não vai buscar mais símbolos para poder adorar. Eles vão ter o próprio Deus como o foco da adoração. Depois, mais para frente, versos 19 e 25, nós vamos ver o clamor pelo arrependimento sincero. Olha bem, guarda a palavra, arrependimento sincero. É o que Deus estava cobrando de Judá, irmãos. Eles não estavam arrependendo de maneira sincera. Então Deus vai expressar o desejo de que Israel o tratasse como pai e vivesse em obediência. Isso é o clamor que ele faz. Mas o povo, na verdade, escolheu outros caminhos para eles. E o capítulo vai terminar com uma confissão simbólica, representando o arrependimento que Deus deseja ver que o seu povo tenha. Ou melhor, o que nós podemos então entender sobre tudo isso? Que o arrependimento verdadeiro envolve reconhecer a vergonha, a inutilidade de adorar os ídolos, não existe arca, não existe ídolo que eu possa adorar, e voltar para Deus com o coração contrito, tá, irmãos? Isso é o arrependimento verdadeiro, voltar para Deus com o coração contrito, com aquela busca, aquela necessidade de fato adorar o Deus vivo. Depois o capítulo 4, que é a sequência do 3, como eu disse para os irmãos, o livro de Isaías seria um livro para a gente estudar ele num dia só. Por quê? Porque o capítulo 1, ele não se encerra, ele continua no 2, o 2 no 3, o 3 no 4, o 4 no 5, o 5 no 6, e vai assim, né? E a gente precisa dar essa parada, porque não é o nosso propósito correr. Mas aí a gente nota o quê? Que de 1 ao 4, existe um apelo ao arrependimento genuíno. Deus está apelando para eles voltarem para eles. Deus chama Israel para retornar, mas de forma sincera, e chama eles para abandonar a idolatria e viver justiça e verdade. Ele adverte que sem arrependimento, o julgamento vem. Está vendo? O foco do livro, eu falei para vocês, o pecado, as coisas ruins são consequência de alguma falha, de algum pecado. Né? Se o Brasil está sofrendo, é consequência de falha e de pecado. Um povo que busca a Deus e que serve a Deus, que adora a Deus, Deus prospera. E eu estou pulando de alegria, porque essa semana foi aprovado e vai passar mais para frente para aprovação, uma lei que proíbe todo e qualquer tipo de aborto legal no país. Meu Deus, escreve o que o pastor Edgar está dizendo. Eu peço para você escrever, gostaria. Escreve isso no dia de hoje. Se esta lei foi aprovada, o Brasil vai começar a ser abençoado. Vão começar a ver coisas acontecendo, vão falar, que isso? E principalmente na área financeira, irmão. Porque quando Deus faz algo, Ele faz pelo pobre que não tem comida, pelo salário que não dá para comprar nada. O povo é abençoado. Por isso que fala, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Escreve, se for aprovada essa lei, se tornar lei, qualquer tipo de aborto for proibido, o Brasil vai começar a colher frutos bons.
Eu olho para os Estados Unidos e vejo um país próspero, como eu vivi lá, eu sei. Irmãos, tem algumas coisas naquele país que é a raiz da bênção financeira. É um país que exporta tudo quanto é tipo de pecado. Mas, por outro lado, eles têm umas regras com relação a Deus e a igreja. Já falei para vocês, igreja nos Estados Unidos tem isenção de imposto em tudo que compra. Se ela vai comprar um carro, ela não paga imposto. Se ela vai comprar uma caneta, ela não paga imposto. O que quer dizer isso? O país está abrindo mão dos impostos para abençoar a igreja. O país é próspero, irmão. Falei para vocês que eu morei lá. O dízimo que as pessoas dão nas igrejas, no final do ano, a diretoria, a tesouraria da igreja, dá uma declaração, juntando tudo que você deu, dá a declaração e diz, fulano, Social Security, número tal, né, Cláudio, que não é CPF, mas eu vou dizer que é como se fosse CPF, está lá o Edilmar, tal, CPF número tal, entregou tanto na igreja, a igreja vai e sela aquilo, te entrega, você vai fazer o seu imposto de renda no final do ano, você coloca aquilo, eles abatem aquilo. Isso aqui é o que de um país que apoia a igreja? O que você quer? Recebe de volta, irmão. É o tax, e na Nova York, a região de Nova York é altíssimo. Irmão, então tem coisa naquele país, e eu também estou pulando de alegria. Semana passada eu assisti no jornal, eu tenho uns canais americanos lá, quem entende inglês, né, irmãos, entende. Então eu ponho lá, e você acredita que eu estava vendo um jornal, não sei se é BBC, sei lá qual que é, o Texas, um estado enorme que tem lá nos Estados Unidos, acabou de aprovar que dentro das escolas agora pode ter estudo bíblico. E estava tudo proibido. E a discussão é que é retrocesso, que vai voltar atrás, que não sei o quê. E estão perguntando aqui, deve ser o Trump que já ganhou e já está mudando. Irmão, quando um país abre para a Bíblia, abre para Deus, abre para as coisas certas, o povo lá embaixo é abençoado, a nação é abençoada. Então assim, anota aí, não está tudo aprovado, mas a Câmara já deu parecer favorável, já pode, estão concordando. Se fizer isso e for aprovado e tornar lei, o Brasil, nós vamos colher rápido, você vai ver a prosperidade chegando. E tem outras coisas que precisa fazer, né, irmãos, é claro. Mas essa já é uma vitória tremenda, e eu louvo a Deus por isso, né. Então a gente vê aí, nesse caso, né, desses versículos 1 e 4 aí, um apelo para o arrependimento, e Deus advertindo, olha, se não arrepender, vai vir o julgamento, e vem. E o povo é exortado a circuncidar o coração. Então eu queria só uma explicaçãozinha, assim, muito pequena. Circuncidar o coração destaca a necessidade de purificação espiritual e comprometimento genuíno com Deus. Irmãos, a circuncisão física era cortar o prepúcio do menininho lá. Era um ato físico, na carne. Cortava a carne, tinha os momentos de dor, e depois a dor passava, ficava só a marca, o sinal da circuncisão, que era a aliança de Deus. Mas quando ele manda circuncidar o coração, não dá para abrir o coração, tirar o prepúcio, a membrana do coração, não dá, vai morrer. Então, quando fala circuncidar o coração, está destacando a importância de uma purificação interior espiritual lá dentro do coração, lá dentro da gente, comprometida com Deus. Esse apelo aqui está reforçando o quê? O arrependimento, que é a única forma de você, de mim e de nós evitarmos o julgamento. Irmão, só podemos evitar o julgamento de Deus na nossa vida. Lembra que eu falei? No Velho Testamento, pecava, morria. Agora com Jesus, você peca e não morre, mas vai ter julgamento lá na frente e nós vamos sofrer. A única maneira de evitar esse julgamento que está por vir é o arrependimento que eu posso ter enquanto eu estiver vivo. Se arrependeu, Deus anula a sua sentença. Amém, queridos? Que bênção, hein? Que coisa boa. Seguindo, do versículo 5 ao 13, é o anúncio da invasão. Agora aqui está sendo a profecia, Jeremias está profetizando uma calamidade que vai vir com o inimigo vindo do norte, que são os babilônicos. Eles vão vir, vão atacar o povo, e ele descreve o que? O terror do povo, a devastação que o inimigo vai causar. E o julgamento aqui é comparado com um vento forte, um vento que vai chegar destruindo tudo, né? Este trecho que nós acabamos de mencionar, vai mostrar o quê? Que sem arrependimento, o povo vai enfrentar as consequências da sua escolha. Então, quando todos se levantarem para dizer, irmãos, lá na política, dizer lá em cima, mas isso não tem nada a ver, e se você sabe que a Bíblia orienta que tem, levanta a bandeira e diga, não, isso não está certo, porque a palavra de Deus diz que está errado. Amém, queridos? Por quê? Porque está dizendo para nós aqui, olha, se não houver arrependimento, as consequências da escolha vão vir, vão chegar. Por isso que quando a gente vai votar,
Você tem que escolher o seu candidato dentro dessa linha. Esse candidato, ele vai andar mais ou menos de acordo com a Bíblia, com a vontade de Deus? Se ele vai andar, vota nele. Se ele não vai, pula fora, irmão. Se a pessoa defende as coisas que Deus condena, se você votar e colocar lá, você é cúmplice. Você vai pagar junto. Então, a gente precisa votar e nós temos que escolher os nossos candidatos de acordo com princípios cristãos. Mesmo que seja seu vizinho, seja um cara chegado seu, mas você sabe que as ideias da pessoa contradizem as coisas de Deus, não vota nessa pessoa não. E não minta também, seja sincero. Olha, eu não vou votar em você, porque eu não concordo com alguns princípios que você segue, ou o seu partido segue. Tá bom, irmãos? A gente precisa desse posicionamento que muito agrada a Deus. Do versículo 14 ao 18, o que nós vamos encontrar? 14 ao 18, nós vamos encontrar um apelo para a purificação do coração. Jeremias exortando o povo a limpar o coração para evitar a calamidade. Está vendo, irmãos? Sempre assim, arrepende, limpa o coração para evitar a calamidade. Olha bem, evitar a calamidade. E ele enfatiza o quê? Que os próprios caminhos e ações do povo que trouxeram os desastres sobre eles. Então, ele vai dizer isso de uma maneira muito clara, muito direta, e a gente precisa entender, né, irmãos, que a Bíblia sabe o que está dizendo. Olha o 14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Está vendo? Lava o teu coração para que seja salva. E o verso 18, o teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Está vendo? O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. E eu estava pensando essa semana, durante o estudo, e pensei, sabe, irmãos, a gente precisa muito saber que são as nossas escolhas que nos trazem as consequências que a gente vive. Não é? Nossas escolhas. Então a gente precisa melhorar, né? Fazer escolhas melhores, né? Então esse trecho aí tá ressaltando a justiça de Deus, que permite que o povo colha o que plantou. Olha bem, esse trecho destaca a justiça de Deus, que permite que o povo colha o que plantou, né? Eu já vi no Facebook, no Instagram, uma frasezinha bonitinha, certinha, de acordo com o que nós estamos estudando aqui. Está falando assim, você pode escolher a semente que você quer semear, mas você não pode escolher o fruto que você vai colher. Entendeu? Você pode escolher a semente, não posso? Mas depois que eu plantar a semente, eu posso escolher o fruto? Vou colher o que eu plantei. Entendeu bem? Então, é isso que está dizendo aqui, ó, cuidado, você planta, você colhe. Então, a gente precisa escolher a semente, porque a gente vai colher. Se você plantar o mal, irmão, não espere que vai colher o bem, porque não vai ter bem aí, não. Se você tem plantado algo mal, volta lá atrás, pede, Deus, me ajuda, Deus, a arrancar essa semente má, porque não vai ter jeito de mudar, né, irmãos? Plantou, colheu, é isso que nós estamos encontrando. Do verso 19 ao 22, Jeremias está expressando o quê? Uma profunda dor, quando ele contemplou a destruição que estava por vir, né? Ele lamenta a falta de sabedoria do povo, que rejeitou a Deus e se entregou ao mal, verso 19 ao 22, ele clama na verdade, ele diz assim, entranhas minhas, entranhas assim, tá, irmão? Essas regiões da gente assim, eu me esforço, eu me contorço com dores, meu coração ruge e eu não posso me calar. Aqui ele está o quê? Expressando uma dor profunda quando ele contemplou que o povo escolheu mal, rejeitou a Deus e o que estava para vir era mal. Isso, irmãos, é o que pode acontecer com o profeta. O profeta pode ver o mal que está vindo e aí ele sofre e mostra aquilo para o povo. Então esses versículos vão destacar o quê? Que a insensatez de rejeitar a Deus leva à destruição. E é inevitável. Ele está vendo ali, está falando, não tem outro jeito, é inevitável, vai acontecer algo mal, né? E aí, por fim, nós vamos encontrar três versículos na verdade. Tenta passar para mim, irmã, que agarrou 23 ao 31, nós vamos encontrar nesses últimos versículos uma desolação completa. Jeremias vai descrever uma visão apocalíptica. Ele vê aqui, irmãos, um desastre terrível, né? A terra devastada, o céu devastado, a natureza, tudo ele vai ver um caos, e ele vai clamar, né, de angústia, né, da cidade que está prestes a ser destruída. Isso nós vamos encontrar do verso 23 até o 31, para encerrar. Essa cena que ele vê, né, mostra a gravidade do pecado e ao alcance da ira de Deus, irmãos, mas também a dor, né, que esse julgamento pode trazer. É isso que ele vai terminar dizendo, olha, observei a terra
e ela estava assolada, vazia. Os céus não tinham sua luz, observei os montes, eles tremiam, observei e vi que não havia homem nenhum. Então o que ele está vendo é o quê? É uma situação apocalíptica, a terra destruída, mostrando o quê? Que o pecado, né, pode levar a um grande alcance da ira de Deus. Deus pode responder com muito furor, né? Então nós podemos ver Jeremias mostrando para nós o quão difícil é uma nação que escolhe o pecado. Concluindo, esses 2 capítulos nos ensinam que o arrependimento genuíno e que a restauração com Deus são sempre possíveis, independentes da profundidade do afastamento. Não importa quão longe você esteja, ou alguém esteja de Deus ou afastado. Se houver ali um arrependimento genuíno e houver restauração, Deus restaura e dá uma nova vida, né? Ao mesmo tempo também que nos lembra que negligenciar a misericórdia de Deus resulta em consequências inevitáveis, né? E nós somos chamados o quê? A responder ao amor de Deus com obediência, humildade, tá bom, queridos? E muita fé. Então, o que nós encontramos nesses 2 capítulos? Deus mostrando para nós que a rebeldia, a desobediência e o pecado traz consequência inevitável, e traz dor, e traz sofrimento, e a gente precisa saber disso. Então nós, irmão Cláudio, que estamos aí ajudando sempre as pessoas passando por dificuldade, às vezes muita dificuldade, a gente precisa ter esse entendimento, as pessoas não estão passando por aquilo à toa, a mão de Deus em algum momento está ali. Você sabia? Às vezes você tentar ajudar quem Deus está lascando, você está lutando contra Deus. Hein? Então nós estamos trabalhando contra Deus. Porque o tempo todo a gente está vendo isso. Não é que eu estou dizendo que nós temos que fechar a mão, entendeu, irmãos? Eu nunca fechei a mão. Toda vez que eu pude e posso estender a mão, eu estendo. Mas temos que ter limite e sabedoria. Porque se Deus resolver descer o pau em mim, e eu vou lá, irmão, eu começo a resolver o que Deus está tratando, meu irmão, está lutando contra Deus. Quem falou isso comigo foi a boca de um cara incrédulo. Ele aceitou Jesus hoje, tá? Mas o cara era o cara mais mundano que eu conheci, mas me respeitava muito. Muito, muito, muito. Eu era solteiro ainda. O cara era mundano e aceitou Jesus. Glória a Deus, com todo mundo que eu morei, as pessoas aceitaram Jesus. E esse caso foi um. Mas o cara mundano chegou perto de mim. A gente estava ajudando alguém lá, não lembro quem. Ele falou: Edgar, você não concorda comigo? Que ajudar quem Deus não quer ajudar é lutar contra Deus? Falei, puxa vida, eu tinha 23 anos, eu falei, como é que Deus usa a mula? É isso que nós estamos vendo. Se Deus determinou, eu vou te punir, Joaquim, porque você precisa, você tem que colher isso. E eu monto no Joaquim, e nós, então, rapaz, nós estamos lutando contra Deus, nós vamos chegar em que lugar? Não é? Então é o que eu quero dizer, a gente estende a mão e tem que levar essa palavra. Qual palavra? Essa aqui. Falei, olha, fulano, eu queria muito te ajudar, posso orar por você? Pode, a gente faz uma oração boa lá, e depois fala, olha, queria muito te dizer, que Deus quer te tirar dessa situação. Né? A gente encontra a gente com muita necessidade, viu, irmãos? Deus quer tirar a situação, mas é preciso você fazer uma revisão da sua vida, se no seu passado, em algum momento, você fez uma escolha que te jogou aqui. Porque se for Deus tratando, punindo aquela pessoa, irmão, ela precisa fazer isso que nós estamos lendo, arrepender genuinamente, porque Deus está sempre pronto para receber de volta aquele que se arrepende, mas o que não se arrepende, ele vai colher necessariamente o fruto que plantou, entendeu? Então é isso que nós temos, né, Cláudio, que viver e levar. Claro, irmão, podemos chegar lá e pã, você está assim porque você está pecando. Não, mas a gente tem que levar, estender a mão, orar e depois fazer a pessoa refletir, pois se ela não tiver um encontro com Cristo, o que nós fizemos por ela não vai ter valor nenhum, ela vai continuar na mesma situação, porque não houve arrependimento, não houve, né, irmãos, uma mudança, entendeu bem? Esse é o foco do livro de Jeremias que nós estamos estudando. A consequência vem, a não ser que a gente arrependa, né, e busca de Deus a graça e a misericórdia. Vamos encerrar? Deus abençoe a vida de cada um, tá? Dê uma ótima noite, final de semana nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez recebe a nossa gratidão pelo dia abençoado, e pela noite, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, de tudo que aprendemos, nos ajuda a reter a Tua Palavra e colocar em prática para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a fazer boas escolhas, porque nós vamos colher tudo aquilo que nós escolhermos. Eu te agradeço, peço a Tua graça, a Tua unção, a Tua motivação, a Tua alegria, a Tua ajuda, seja no coração da igreja. Desde já, mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoa, vão na graça de Deus.
Estaremos juntos no final de semana, se Deus quiser.